senhores telespectadores, eu acho que a maioria das pessoas que me estão a ouvir conhece este quadro. O próprio pintor deu-lhe o nome, Festejando o São Martinho. Como sabem, o povo diz, pelo São Martinho, prova o teu vinho. É realmente pelo São Martinho que o vinho novo começa a borbulhar e já está levadado e é vinho, é verdadeiro vinho. Bom, festejar o São Martinho é beber. E vejam como eles beberam. Este coitado já não pode com ele, já está de todo. É muito curiosa aquela figura, está com o canjirão a tentar deitar o vinho na malga, mas a malga já está de borco, o vinho já está a correr pela mesa abaixo. Bom, é um quadro célebre. Ele chamou-lhe realmente Festejando São Martinho, mas o povo chama-lhe o que ele é, os bêbados. Os bêbados. É um quadro pintado em 1907. Está quase a fazer 100 anos. Isto é importante. Isto é a ideia que um grande pintor português tinha do povo português em 1907. O pintor que nos fala é o grande José Malhoa. Estou aqui nas Caldas Rainha, no Museu José Malhoa. É um museu importante porque foi o primeiro museu feito em Portugal de raiz. Os nossos museus eram velhos conventos, velhos palácios adaptados a museus. Olhem, o próprio Museu das Janelas Verdes é uma grande casa que foi adaptada. A primeira vez que se percebeu que uma casa para museu tem que ter uma estrutura especial foi aqui. Fez esta casa para prestar uma homenagem ao grande pintor José Malhoa. Isso é curioso, porque talvez nenhum pintor em Portugal, nenhum, tenha sido tão festejado, tão admirado no seu tempo como Malhoa. Nesse sentido, há uma certa semelhança entre o pintor Malhoa e o escritor Júlio Dantas. Ambos foram o máximo no seu tempo. Ambos agradavam ao público, e ambos foram contestados. O Júlio Dantas foi mais contestado com o terrível manifesto anti-Dantas e não houve realmente nenhum manifesto anti-Malhoa, mas eu ainda sou um pouco desse tempo, já havia um grande movimento anti-Malhoa. Malhoa em 1907 pintava assim, em 1927 continuava a pintar no mesmo género, muito bem. Ele morreu em 33 ou 34, até ao fim da vida pintou neste estilo, é naturalista, pintava aquilo que ele achava que os olhos viam. E nessa altura já tinham nascido movimentos completamente diferentes, a pintura já ia noutras direções, e é muito importante que quando fez 100 anos que Malhoa tinha nascido, aqui nas Caldas, inauguraram-lhe um monumento, um belíssimo monumento. É uma estátua que está lá fora. A estátua é da autoria de um grande escultor, o Leopoldo de Almeida. E veio aqui o Presidente da República, que era o General Craveiro Lopes, veio com ele o Ministro da Educação Nacional, que era o engenheiro Leite Pinto, e que era um homem muito inteligente. O engenheiro Leite Pinto, falecido há pouco tempo, era uma grande cabeça. E é muito curioso. Foi ele quem veio com o Presidente inaugurar a estátua, mas achou indispensável dizer que a pintura já estava a mudar. Que, bem, com certeza Malhoa era um grande pintor, com certeza. Mas um grande pintor numa geração de grandes pintores, porque esses finais do século XIX, primeira metade do século XX, é um tempo de grandes pintores. É nessa altura que a gente tem o Columbano. O Columbano. Eu ainda espero poder fazer um programa sobre o Columbano. Não é fácil, porque os quadros estão muito dispersos, mas espero fazer isso. É dessa altura o Silva Porto. Silva Porto, que vem de fora, vem de Paris, e traz as novas tendências da pintura. É o Condeixa, o grande Condeixa, é o Carlos Reis, é o Pousão, olha, é o Veloso Salgado, que está um pouco esquecido, mas foi um grandíssimo pintor. O António Ramalho,
o João Vaz, as Marinhas, o João Vaz são um dos mais belos quadros que pintaram em Portugal, o António Saúde, ainda, vejam lá como eu sou velho, ainda foi meu professor de desenho, o António Saúde, tinha descoberto aquele truque da espátula, de fazer a força da cor com o relevo da espátula. Mas entre todos esses grandes pintores, claro que Malhoa tem um lugar à parte. É um pintor, já no seu tempo, polémico. Muita gente dizia, pintar os bêbados, mas o povo não é isto. Bom, devo dizer, aliás, que neste quadro há um problema curioso. Ele fez isto do natural, mas o que fez do natural foi um desenho mais apressado, um estudo. Eu ainda ouvi, ele pertencia, foi comprado pelo Dr. José de Azeredo Perdigão, que é a grande figura que instalou em Portugal a Fundação Gulbenkian, e tinha em casa o estudo feito para o quadro. Como veem, o estudo é mais brutal, é mais dramático, é cruel. O estudo é muito melhor que o quadro, muito melhor. Melhor para mim. Nestas coisas, gostos não se discutem, cada pessoa achará o... Isto é, não sei, isto é mais folclórico. O estudo é absolutamente implacável. Bom, e o estudo fez-o ele do natural. Entrou numa tasca onde estava tudo bêbado e reparem, esta figura aqui, por exemplo, este homem estava a trabalhar, ele tem ainda aqui o avental de couro do trabalho, portanto, isto era um ferreiro, um ferrador, usava uns lençóis de couro para evitar as faíscas da forja. Bom, pois, no fim do trabalho, no dia de São Martinho, reparem a miséria que tudo isto é. Não há muitas fases na pintura de Malhoa, esta marca a fase que ficou mais popular. Um outro quadro célebre é o Fado. O Fado não está aqui, está em Lisboa, mas o Fado é outro aspecto da maneira como Malhoa via o povo português. Bom, e isso é muito dramático, porque Malhoa era um homem do povo e olhava ao povo naqueles aspectos mais miseráveis, mais sórdidos. É curioso que ali no Fado, eu vou-lhes contar uma história sobre o Fado. A história que eu queria contar sobre o quadro do Fado tem a ver com aquela figura de mulher. Era a Adelaide da facada, porque ela tinha levado uma facada no pescoço, por isso é que está assim com a cabeça de lado, para não ser a facada. Bom, eu já em tempos, num outro programa, falei daquela figura, que é realmente muito dolorosa, e falei na alça. Ela tem a alça subida e nessa altura contaram lá no museu, que tinha a alça subida porque o mestre pintor pediu-lhe ao Adelaide, deixa a alça que fica melhor. Mas a Adelaide, que mesmo ali, era uma senhora, disse, não, eu tirar o retrato tiro, mas a alça não me deixa. E o Malhoa disse, mas olha, eu em vez de 60 réis dou-lhe 600 réis, não tiro a alça, eu dou-lhe 6. E ela, por dinheiro nenhum, aceitou descer a alça. Eu contei isso, achei isso bonito. Bom, mas depois disso, a gente está sempre a corrigir. Depois disso, li um estudo muito interessante, muito interessante. Malhoa íntimo, é do António Montes. O António Montes foi o verdadeiro fundador deste museu, conheceu bem o Malhoa e sabia a história da alça. A história não é bem como eu contei, é um bocadinho diferente. Aqui está, Malhoa chegou a pintar a Adelaide sem a alça, está aqui, mas a Adelaide estava por conta de um rufião, que era o Amândio. O Amândio assistia às pinturas, o Amândio ali era quem mandava, porque a pobre Adelaide andava por conta do Amândio. O Amândio tinha lá ido fora beber 2 copos, porque o mestre Malhoa ia para a Rua do Capelão, passava lá dias e dias para respirar toda aquela atmosfera, e dar a verdade nos seus quadros. Bom, e foi pintando, e pintou a rapariga, cá está ela sem alça, isto é o estudo. Mas nesta altura entra o Amândio, gingão, e vê a rapariga sem alça e diz, oh mestre pintor,
Então que história é essa? Aqui dentro quer-se respeito. E no bolso das calças ouviu-se estalar a ponta da mola da navalha. O Amândio era um navalhista exímio. Bom, olhem, a própria Adelaide tinha uma navalhada no pescoço. Bom, aí o mestre teve medo e disse à Adelaide, olha, sobe lá a alça. E depois subiu e no quadro que está hoje exposto, realmente a moça tem a alça. Eu tenho dito Amândio, ele não era Amândio, era Amâncio. Este Amâncio não aceitava dinheiro por levar lá a Adelaide a servir de modelo, mas fez um contrato com o mestre. Você pinta a moça, mas depois quer o meu retrato. Eu estou-lhes a mostrar uma reprodução do retrato e não mostro o próprio retrato por isto. O retrato é notável, tem uma força extraordinária e o Malhoa pintou. Vários admiradores de Malhoa quiseram comprá-lo, ofereciam grandes preços. Simplesmente o Malhoa tinha-o prometido ao próprio Amâncio. E o Amâncio, ao de meia aparecia, então ao mestre, que é feito desse retrato. E o mestre, e a essa altura disse, o mestre, ao me dar o retrato amanhã, o ator já sabe. E lá estalou a ponta da navalha. Bom, é claro, o Malhoa não tem remédio se não dá-lhe o retrato. O retrato esteve pendurado, também só 2 ou 3 dias, lá no Abaiuca da Rua do Capelão, onde ele vivia com a Adelaide, mas vendeu logo assim, a gente sabia que era uma obra-prima, e hoje eu não sei onde está. Não sei se alguém sabe, mas realmente este retrato vendido pelo Amâncio hoje não está nos museus nacionais. Mas há outras pinturas de Malhoa. Por exemplo, estes 3 retratos são 3 retratos célebres, mas célebres por razões completamente diferentes. Estou junto de um quadro de juventude. Isto foi pintado em 1888. 1888. O pintor está na casa dos 30, começa a ganhar um grande nome. Este é um quadro lindíssimo, lindíssimo. É o retrato de uma jovem, Laura Sauvinet. Era novinha, parece que teria 12 anos nesta altura, e reparem que é um retrato admirável, de realismo, de exatidão. Creio que foi uma encomenda, porque estava na posse da própria Dona Laura Sauvinet, quando a Dona Laura já era velhinha, já tinha os cabelos brancos. E ela ofereceu o quadro aqui ao museu. Bom, estas ofertas antigamente eram correntes, agora são muito mais raras e é pena. O nome de Laura Sauvinet nunca mais será esquecido no mundo por causa deste retrato e por este retrato estar neste museu. Ela ofereceu e veio aqui, conta-se isto, ao olhar para o seu próprio retrato, os olhos encheram-se de lágrimas e disse: como eu era bonita quando era dessa idade. O outro retrato foi pintado 30 anos depois. É também histórico. Em 1908, ele estava a pintar o retrato do príncipe real Dom Luís Filipe. É um jovem de 18 anos, começa a apontar-lhe o buço e a ser o futuro rei de Portugal. O retrato ainda não estava acabado. Estavam a pintá-lo em fevereiro de 1908, quando o príncipe, que ia ao ateliê do mestre para ser pintado, disse-lhe: mestre, desculpe, eu agora para a semana não posso vir, porque o meu pai quer que eu vá com ele a Vila Viçosa. O pai dele, como sabem, era o rei Dom Carlos. Realmente foi com o pai a Vila Viçosa, e quando voltou, iam num landau, ali no Terreiro do Paço, foram assaltados por revolucionários republicanos que o mataram, a família real. Ele morreu e, portanto, já não pôde vir acabar o retrato. A mão que segura a espada e a que segura o elmo já não são as do príncipe, já são as do modelo que o substituiu. Há um pormenor curioso. Todos os retratos de Malhoa estão assinados.
Mas a gente olha para os retratos e mal vê as assinaturas. Ele era um homem modesto, a assinatura nunca se vê. Neste, reparem, está ali, ressalta, José Malhoa, 1908. Aquele vigor daquela assinatura é realmente um ato de protesto, de indignação contra o assassinato deste jovem que apenas ia entrar na vida e ainda não tinha nenhumas contas pelas quais pudesse ser castigado. O terceiro retrato, já do fim da vida, já ele tinha 71 anos, já ele tinha regressado às Caldas, porque ele andou muito tempo longe das Caldas, e presta a sua homenagem às Caldas pintando uma rainha, a rainha das Caldas, quer dizer Caldas, termas, águas quentes, de uma certa rainha. Quem é a rainha das Caldas? Bom, é a rainha Dona Leonor, que esteve casada com o el-rei Dom João II. Este quadro foi pintado em 1926. Houve quem dissesse muito mal deste quadro, isto foi muito discutido, muito discutido. É claro, os que admiravam Malhoa diziam bem, diziam que é um retrato da cor do sol, até o vestido brilha. Os que eram inimigos do Malhoa diziam mal, diziam que isto não é uma rainha, isto é uma pequena da rua de Capelão. De qualquer maneira, enfim, é uma versão da rainha Dona Leonor. A rainha Dona Leonor, como sabem, é a rainha das misericórdias, a tal rainha que conseguiu converter as lágrimas em pão para os pobres. Há outras representações, eu sou até um certo ponto, enfim, estou conivente com aquela representação que está em Beja, e essa parece-me a rainha que abre as pregas do seu manto no gesto da ansiedade a recolher todas as dores do mundo no seu regaço. Esta não. Esta é uma rainha sentada no seu trono, é uma rainha com os olhos postos muito além, mas muitos outros quadros revelam um pintor com uma evolução profunda. Essa evolução é perfeitamente visível aqui nos quadros que estão nesta sala. Estão além dois quadros da primeira fase, quadros realmente da juventude. Há já um grande sentimento de paisagem, sem dúvida, mas uma cor ainda tímida. Ele não tinha coragem de usar a força da tinta, não. E depois vai evoluindo, até que os quadros da velhice são justamente os que têm mais fulgor, mais força. Estou agora junto de um quadro que é célebre, justamente célebre, que são as promessas. Isto é pintado em 1933, é o próprio ano da morte. Reparem, é uma procissão, uma mulher cumpre dolorosamente uma promessa, esta já esgotada caiu por terra, além deitam foguetes, os pendões vermelhos. Agora reparem, eu já lhes disse que é de 33, 1933. 6 anos antes é que ele tinha arranjado o assunto para o quadro. Tinham encontrado, era uma procissão em Figueiró dos Vinhos, e tinha do natural, conta até um dos seus biógrafos, que ele pôs-se à frente da procissão com o cavalete, pediu para estacarem um bocadinho e rapidamente tomou conta do principal, e o que pintou foi isto, quer dizer, o que ele viu foi isto. Isto é feito a pastel, rapidamente, diante da procissão. Como vêem, a cor é muito menos colorido, o tal pendão vermelho não está lá, a mulher que aqui já está por terra, aqui vem com as mãos a cumprir a sua promessa, o que podem 6 anos na vida de um pintor.
Malhoa estava a trabalhar num quadro em outubro de 1933, quando adoeceu. Adoeceu, estava lá em Figueiró dos Vinhos e os médicos disseram-lhe: bom, mestre, agora é mais seguro ir para Lisboa. Em Lisboa há mais recursos, vá para Lisboa. Mas ele diz: não, eu não saio daqui sem acabar o meu desalento. Ele chamava o quadro o desalento. É o que está aqui junto de mim. É realmente uma expressão angustiada, uma mulher cujos olhos já não brilham e cuja boca parece torcer-se de dor, uma profunda amargura se desprende desta imagem. Ele não concluiu, porque realmente a morte o levou. E nós pensamos, como é possível um artista que foi tão celebrado no seu tempo, teve tanto êxito, ele pintou durante 60 anos e durante esses 60 anos parece que fez mais de 2.000 trabalhos, em grande parte vendeu-os e por bons preços. A pintura de Malhoa era muito apreciada, era e é. Olhem, hoje um quadro de Malhoa atinge dezenas de milhares de contos quando aparece, que é raro. Pois foi condecorado com a Grande Cruz do Santiago da Espada, fizeram num museu ainda em vida. Era um homem celebrado, um homem de acordo com as instituições, um homem festejadíssimo. Porquê todo este desalento? Bom, eu acho que este desalento vem em parte talvez da própria solidão. Ele não tinha propriamente uma família, vivia acompanhado por uma irmã. Foi essa irmã que depois deixou o que tinha e que era muito. Mas, sobretudo, quando nesta altura da vida ele já sentia que já estava fora do seu tempo, a pintura encaminhava-se já noutras orientações, procurava outros caminhos. Já os pintores desta época 33 já têm outra maneira de olhar para o mundo. E ele vai se sentindo cada vez mais desterrado daquele mundo em que vivia. Isso não pode deixar de criar um profundo sentimento de desalento. A verdade é que hoje continua a ser festejado este grande pintor, continua a ser verdade o que escreveu acerca dele o Fialho de Almeida. A pintura de Malhoa é uma odisseia rústica nacional, o drama de um povo amarrado por atrasos, por superstições, por misérias, um povo em nome do qual tanta gente fala e pelo qual se faz tão pouco. Malhoa sente profundamente isso. Vale a pena vir às Caldas da Rainha, vir por essa estrada encantadora que é a A8. Põem-se aqui em 3/4 de hora. Nas Caldas há muito mais que ver. Está-se a transformar a cidade numa espécie de capital da pintura e da arte portuguesa. Há outros museus, mas só para ver aqui o Museu Malhoa justifica-se inteiramente uma vinda aqui às Caldas da Rainha.